Oi, gente, tudo bem? Aqui é a terapeuta Bruna e hoje eu vim falar de 6 dores que permanecem na nossa vida adulta. Vão comandando a nossa vida e, na verdade, elas se iniciaram no início da vida, lá na vida intrauterina, mais precisamente. Hoje a gente vai falar de vida intrauterina, que é a vida que você viveu ali quando você era um feto. E quem veio de lar disfuncional tem essa vida intrauterina muito desafiadora na maior parte das vezes, tá? E quem estuda memórias regressivas, como é o meu caso, né? Eu sou uma estudiosa das memórias regressivas, eu sou terapeuta energética que aplico a terapia da origem para trabalhar essas memórias, melhorando consideravelmente os seus sintomas da vida atual, né? Eles podem ser físicos, emocionais, mentais. E através dessa técnica, a gente tem várias respostas sobre onde começou. E quando a gente vai na origem, o processo de ressignificação ele é muito mais rápido e melhor e mais efetivo. Tem 6 sentimentos que a gente pode vivenciar a vida inteira. Como diz o Winnicott, a gente tem uma vida muito áspera porque a gente foi muito mal cuidado nessa primeira vidinha da gente, né? Nosso primeiro ciclo. O primeiro ciclo que eu falo aqui, gente, é sempre a concepção, né? Que é a formação ali do nosso zigoto, da nossa primeira célula. Depois a vida fetal, o nascimento, que é um marco muito importante, e esse de 1 a 3. E depois vem o segundo ciclo, que a gente fala ali que é de 4 a 7. Então, todo esse lastro aí a gente fala do início da vida. Então, realmente, as nossas dificuldades hoje, elas foram vivenciadas, elas tiveram uma predisposição nesse momento. Então, tem 6 sentimentos que a gente sente muito e, na verdade, eles foram coletados dessa mãe. Essa mãe, muitas vezes, que não estava consciente desse processo na gravidez. Ela não sabia, às vezes, que tinha traumas, ela foi simplesmente respondendo à vida e isso marcou e impactou a vida do bebê. A gente tem que lembrar que essa história, esse mito, tem um grande mito sobre a gravidez, né? Que o bebê está sempre num lugar quentinho e seguro. E não é bem assim, tá? Os estudos, as pessoas que trabalham com isso sabem que não é bem assim. A gente pode ter muitas vivências dolorosas ali no útero. Então hoje eu vou falar basicamente dos sentimentos. Então os sentimentos assim que eu classifiquei são o medo, a solidão, desamparo, abandono, desamor e tristeza. E a gente vai levando isso durante a vida e muita gente a gente não consegue ressignificar. A gente é capaz de se tornar altamente funcional. Então, ter um emprego, ter companheiro, ter vida social, ter as coisas que a gente quer. E lá no fundo tem um desamparo, tem sempre uma tristeza, tem uma desconexão, tem algum sintoma que atrapalha a nossa vida. Então, pode ser um sintoma físico, né? Por exemplo, hoje tem se discutido muito, assim, você fala muito sobre o TDAH, mas o quanto os sintomas do TDAH são traumas, né? Então, a gente ainda tem um desconhecimento aí dos impactos traumáticos. A gente fala muito dos sintomas, de contornar os sintomas, mas pouco de como eles se originam, né? E como a gente pode ressignificar mais na base, né? Que é o que eu fiz nesse movimento aí de estudo todos esses anos. Então, gente, esses sentimentos, eles podem estar em duas vias, né? Por que o bebê lá no útero ele vai captar isso e vai ancorar isso no corpo dele? Porque é uma primeira programação. E ele só tem a mãe como referência. Se você escutar qualquer mulher na gravidez, assim, ou a maioria delas, elas vão falar assim, nossa, eu vivi coisas na gravidez, sentimentos que eu nem sabia que tinha. Foi uma mudança de ciclo muito grande. Então, pessoas saíram do meu circuito. A minha mãe, que eu pensei de apoiar, não apoiou. Eu fui abandonada pelo companheiro, perdi um emprego, que estava tudo certo. Ou então, voltei da licença de maternidade e já não tinha mais o trabalho. Ou então, quis mudar o trabalho porque meu filho veio ressignificar muita coisa. E essas mudanças, né, a gravidez, muito conectadas com sentimentos dolorosos de abandono, principalmente se essa mãe
não planejou e não quis esse filho. Quando ela não quer esse filho e ela fica grávida, ela vai ter uma dificuldade de se privar de algumas coisas em nome desse bebê. Então, exemplo, se é uma mãe que bebe, ela pode não olhar para isso e continuar a beber mesmo na gravidez. Gente, eu não tô falando que todas as mães são assim, tá? Tem muito parentes, porque eu tô no YouTube, não tem como, né? Não é atendimento individual, eu tô falando um panorama geral. Sempre deem esse contexto aqui para mim. Então, essa própria mudança, né, de percepção, de que a vida vai ser diferente, e a gente tem uma crença adultocêntrica, que é: a criança perturba, a criança é horrível, a maternidade é horrível. A gente tem essas crenças coletivas e muito reativas ultimamente, né? Eu sou terapeuta de criança, né? Eu trabalhei anos com isso. E a gente, na terapia, a gente fala uma coisa assim, muito boa. Assim, quem é terapeuta de criança, a gente tem uma mudança de percepção muito grande. Assim. A gente tem que fazer isso para ser um bom terapeuta de criança. E a gente fala assim, ó, o problema não é na criança. O problema não é na criança. O problema é que a criança está com sintoma como meio familiar. Ó, se você é terapeuta de criança, você vai ter que gostar da criança. Você tem que dar um jeito de gostar da criança. Aquela criança não pode sentir rejeição, abandono, negligência num atendimento, né? Olha, você vai ter que ressignificar muito da sua infância. Você não pode gritar com uma criança, falar um não, sem contexto. Você vai ter que rever coisas da sua infância. Então, é muito impactante. E muitas mães não estão preparadas, não estão trabalhadas para isso, e muitas vezes não querem ver isso ou não sabem como ver isso. Como é que eu vou ver isso? Né? E aí ela passa esses sentimentos primários: medo, solidão, tristeza, abandono, desconfiança, desamor, para o bebê. Né? E quanto mais disfuncional essa mãe, pode ser até uma mãe patológica, ela vai se conectando com isso. Então, nessa vidinha intrauterina, ela está muito menos aberta nesse contexto familiar difícil às conexões boas com a vida, né? Amor, alegria, conexão, confiança, respeito. É mais difícil para quem veio de família disfuncional, é mais difícil para quem teve traumas e não ressignificou, ainda não conseguiu ressignificar, trabalhar essas situações vividas. Então, tudo isso tem um impacto no bebê e gera uma memória. A gente também tem a visão coletiva, né? Como eu falei, adultocêntrica, sempre, né, que a criança tem que se moldar ao esquema do adulto e nunca a gente se moldar ao esquema da criança. Isso é bem comum. Tem algumas reflexões, mas eu ainda acho que isso é pouco frente ao que vemos. E temos também a falta de apoio real e negligência que essa mãe pode estar passando também. Ela pode estar em condições, né, socioeconômicas e de desamparo familiar mesmo, muito, muito grande, e ela se vê sozinha com uma criança para criar. Isso é fato, isso vai gerar medo, desamparo, depressão, com certeza. E isso vai impactar o bebê, porque o bebê ele faz uma união com essa mãe muito forte, né? É o que a gente chama de identificação. Ele fala assim: mamãe, se você está sofrendo, eu vou absorver esse sofrimento para tirar essa dor, tá? A gente chama isso de amor cego, né? É um amor não trabalhado, é um amor que não tem maturidade emocional, e essa mãe não teve maturidade emocional também para liberar o bebê. Porque você pode ter esses sentimentos e fazer uma liberação com o seu bebê, né? E aí tem várias técnicas, você pode fazer esse processo de atendimento, processo terapêutico de atendimento aqui comigo. Você pode fazer através da técnica do sono REM, mas você tem que estar sempre, a sua intenção sempre passa, né? Não adianta você falar: meu filho, não tenha medo, e você está com medo, né? Meu filho, não tem angústia, e você está com muita angústia. Você pode fazer um processo de liberação no sentido de se tornar adulto disso. Olha, meu filho, eu vou ver isso, tá? Isso não é sobre você. Mas isso tem que ser muito genuíno, com uma carga emocional bem forte, no momento apropriado, pronto para a gente fazer isso, tá? Então,
o bebê ele tende a absorver essas dores, né? Ele pode absorver desconfortos físicos também no útero, ou seja, subinflamações, contaminações. Subinflamações, gente, é um assunto que a gente pode abordar ali, mas quando as nossas taxas não estão boas e a gente releva um pouco aquilo, isso vai ter um impacto, porque é uma subinflamação. Tem as contaminações, que ficam ali na placenta, alumínio, enfim, vários tipos de contaminações, né? A água contaminada, então ali a gente já vem, né? Não vou me estender sobre isso, mas acho que vocês entenderam. E tem as condições socioeconômicas mesmo, né? As situações de desamparo mesmo, que isso também vai impactar. O que eu estava falando de desconforto físico? Falei da subinflamação, as condições e também essa mãe não se privar de algo que seja necessário para esse bebê. Ela não consegue ou não quer mesmo se privar de algo em nome do bebê. Então, de repente, ela precisa, sei lá, fazer uma reposição de ferro. Ela não quer fazer porque ela não quer fazer intravenosa. Essas situações, assim, que a gente sabe que tem, tá? Então, por isso que eu falo bastante desse assunto por aqui. Foi um assunto que mudou a minha vida, mudou a vida de muitas pessoas que passaram pelo atendimento aqui. São muitos anos já atendendo com essas técnicas e eu fico muito contente de poder expor aqui no YouTube para vocês saberem que o sintoma não precisa ser algo que você precisa contornar, conviver. Você pode realmente significar e ajudando o seu corpo ali a olhar para isso de uma outra maneira, até você saber lidar com essas situações. Então, esses sentimentos que eu falei, eles podem sim ser ressignificados. Se você precisar de ajuda para isso, eu estou aqui, tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau!